Lendo a palavra bíblica do livro de Ezequiel, leremos o capítulo 42. Senhor Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença, felizes, buscando beber nas fontes, mais e mais, exclusivamente o Teu amor, favor e poder, Senhor. Conhecer da Tua palavra, buscar ter intimidade com o Senhor, relacionamento. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. É uma das passagens que o Senhor coloca aqui. Obrigado, meu Senhor. Fica conosco o restante desse dia vindouro com tudo que neles há. Te amamos. Continua conosco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém e amém. Temos no capítulo 42 20 versículos e diz do versículo 1 em diante. Depois disso, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada. Edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, repetindo o terceiro versículo que nos diz, em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmeras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço dessas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que, defronte do templo, havia 100 côvados. Da parte de baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas, e um passeio tinham a feição das celas que olhavam para o oriente, e o mesmo comprimento, e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isso é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministrarão, porque elas são santas. Repetindo o versículo 14 que nos diz, quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele fez sair pela porta que olha para o oriente. Repetindo o 15º versículo que nos diz, acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor.
Mediu também o lado sul 500 canas, voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. 20º e último versículo do capítulo 42 de Ezequiel nos diz: mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Pois bem, por meio desses 20 versículos, nos fala o capítulo 42 de Ezequiel, em ato contínuo do 41 e do 40, sobre a visão do templo. É sempre assim. O Senhor nos enche com a sua visão, com antevisão, com visão. Podemos sempre enxergar o lado espiritual das circunstâncias. E por mais cansado que porventura viermos a estar, estejamos dispostos a dar valor ao que está acima do ter preço. Como é bom experimentar o viver em meio ao amor, favor e poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só quem tem relacionamento com Deus pode saber o peso da felicidade que é estar nos atos do Senhor, vivendo em meio ao seu amor, favor e poder, exclusivamente e conforme o seu propósito. Que Deus a todos abençoe. É o que desejo para mim, para os meus, a nossa família consanguínea, família cristã, para toda a nossa parentela e respectiva vizinhança e parentela. Desejo a todos que venhamos a ter contato de um modo direto ou indireto, desejo a você, aonde essa mensagem chegar, no tempo em que chegar. Que Deus a todos abençoe, é o meu desejo. Sucesso e boa sorte.